Nós estamos numa série de exposições no livro de Tiago. O nome dessa série é Entre a Celeste e a Terrena. Qual sabedoria nós viveremos? A celeste ou a terrena? Então, vamos ler Tiago 1, 19 a 27, que agora vai entrar para finalizarmos o capítulo 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual a nossa reação frente às provações? Sabemos que nas provações, a tendência é que os sentimentos aflorem. As reações ficam mais fortes, mais extremadas. E quando a vida requer de nós alguma ação ou reação, o que nós fazemos? Tiago não quer fugir do tema da provação. Ele não quer fugir do tema da tentação e da sabedoria do alto versus sabedoria terrena. Essa parte do texto vem para nos dizer exatamente que durante as tentações, nossas reações podem nos ajudar a perseverar ou nos ajudar a sucumbir, que na verdade não seria uma ajuda, né? Seria mais uma rasteira, né? Então essas nossas reações podem nos ajudar a perseverar ou podem nos fazer tropeçar. O que faremos? Tiago, então, ele deixa algo bem enfático aqui para esses crentes e para nós. Quando ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Quando a gente lê algum autor da Bíblia falando meus amados irmãos, a gente sabe que tem alguma coisa. Que ele pode até passar a mão na cabeça, falar algo bom, mas ele vem alguma exortação para a gente. Então Tiago começa: meus amados irmãos, saibam de algo. E essa parte, o que eles deveriam saber, é a parte central do capítulo 1. É a parte central do capítulo 1. Porque isso que ele vai falar, vai meio que resumir o restante do livro. Quando ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a gente tem meio que um índice, um sumário aqui do que vai ser o livro de Tiago. No capítulo 2 ele vai falar sobre ouvir, e a gente que vai ver que ouvir não é simplesmente dar ouvidos, é mais que isso, é ouvir com compromisso de obedecer. A gente vai ver que no capítulo 3 ele vai falar sobre a fala, e no capítulo 4 ele vai falar sobre a ira, sobre a reação. No capítulo 5 ele vem para resumir tudo, para concluir. Então essa parte funciona como um índice da carta de Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nossas reações podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Porque podemos ouvir, ser prontos para ouvir ou não.
Porque podemos ser tardios para falar ou não. Podemos ser tardios para se irar ou não. Então, nós devemos ter muito cuidado quando nós lemos isso aqui e para aplicarmos isso na nossa vida. Porque mesmo que nós pudéssemos aplicar isso a qualquer tipo de relacionamento, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi. Ouçam, fale menos, para vocês não se irarem, né, com as outras pessoas. Ouçam mais o que as outras pessoas estão falando, para depois vocês falarem. A gente pode aplicar isso aqui a esse tipo de relacionamento, a esse tipo de conduta no relacionamento. Mas a ênfase aqui não é de ouvir os outros. A ênfase aqui é de ouvir o Senhor, a sabedoria de Deus. Então, Tiago está falando, nas provações, tomem cuidado, porque a nossa tendência é falar, é reagir de uma forma impetuosa antes de parar para ouvir o que Deus tem para falar para você. Antes disso. Por isso que a exortação é: estejam prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para se irar. E a gente acredita aqui que se a gente não for tardio para falar, vai sim levar a uma ira, ok? Tem uma ligação entre esses dois pontos negativos aí. Mas eu quero começar pelo fim, pelo tardio para se irar, porque o versículo 20, ele já vai explicar isso. Ele vai explicar mesmo a partir do fim. Quando ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é ira? Eu acho que é a primeira pergunta que nós devemos fazer. O que é ira? Será que ira é simplesmente um sentimento? Eu acredito que não. Ira não é um sentimento apenas. Tem a parte de sentimento, tem a parte da emoção. Mas ira é uma reação de justiça a algo. Por que nós sabemos disso? Porque qual é o padrão da ira que nós temos perfeita? É a ira divina. Que é quando Deus aplica a justiça para algo, para a realidade aqui na criação. Então ele aplica a sua ira para nós. Mas o que ele está falando é: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, mesmo que em outros lugares da Bíblia, eu não vou entrar nesse aspecto hoje, ok? A gente tem lá, irai-vos, mas não pequeis. Tiago aqui, ele não quer colocar nenhum ponto positivo na ira. Ele quer que a gente abandone essa reação. Tiago está falando, a ira do homem não é a mesma coisa da ira de Deus. Não é a mesma coisa. A ira do homem não produz o juízo perfeito de Deus. E quando a gente lê aqui a justiça de Deus, a gente pode entender também como algo que agrada o Senhor, no sentido de adoração. A ira do homem não produz adoração a Deus, não produz justiça nesse sentido para Deus. Então, Tiago está querendo mostrar que essa reação na provação de ira é algo que nós devemos abandonar. Mas, voltando para o início, voltando sobre o ouvir, ele fala para a gente, seja pronto para ouvir. Ouvir aqui, meus irmãos, é mais, como eu disse, é mais do que simplesmente dar ouvidos. Ouvir aqui é similar a guardar. Você já ouviu isso, ou leu isso nas Escrituras? Guarda no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Ou também Deus falando para guardar os mandamentos dele. É equivalente a isso. É equivalente a não se esquecer. Então, quando o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles entravam em exílio, era porque eles esqueciam do mandamento de Deus. Eles esqueciam da palavra de Deus. Mesmo que na memória deles estivesse lá o mandamento,
aquilo já não afetava mais sua vida a ponto de levá-los à obediência. Então, esquecimento tem a ver com desobediência. Guardar, ouvir tem a ver com obediência. É ao contrário. Então, quando ele fala estejam prontos para ouvir, ele não está querendo apenas falar para a gente, tá bom, leiam ou ouçam a sabedoria de Deus. Tanto que ele vai explicar depois. Olha o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago tem em mente aqui uma audição ligada a um compromisso do coração de obedecer, de aceitar e de agir de acordo com aquilo que a gente está ouvindo. Então, meus irmãos, quando a gente lê a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, nós não fomos chamados apenas para entrar no ouvido. Nós fomos chamados para guardar isso no coração. E ter uma predisposição de aceitar aquilo que ouvimos, aquilo que lemos e obedecer a isso. No versículo 21, ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. O que nós devemos ouvir? A palavra em nós implantada. A ideia aí é que Tiago está falando para a gente ouvir tudo aquilo que envolve a sabedoria de Deus. A palavra da verdade que ele diz no verso 18, a palavra em nós implantada, que ele diz aqui no versículo 21, quando ele fala sobre sabedoria, quando ele fala sobre a palavra de Deus, a voz de Deus. Então Tiago está querendo envolver tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é sabedoria. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos ter uma predisposição de obedecer aquilo. E ela é poderosa para salvar a nossa alma. Faz uma ligação aqui com aquilo que nos trouxe vida em Cristo. A salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus. Tiago está querendo mostrar para a gente aqui que nós devemos estar dispostos a ouvir e aceitar aquilo que estamos ouvindo. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui nós já temos um alerta também. Corre o risco de auto-engano quando nós ouvimos e não praticamos. Por que é o risco isso? Porque o risco de achar que somente ouvir é suficiente. Mas não é suficiente. Nós não podemos nos enganar. Nós precisamos praticar. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha que interessante. Tiago faz aqui uma analogia, dá uma ilustração para mostrar que aqueles que ouvem, mas não praticam, é semelhante a um homem que se olha no espelho, quando sai, se esquece da sua aparência. Primeira coisa que nós devemos entender aqui, que isso é um absurdo, ok? Não seria um absurdo? Alguém acaba de se olhar no espelho, sai e esquece. É um absurdo. Da mesma forma, é um absurdo para quem é do Senhor, ouvir e não praticar. Então, o que Tiago está querendo mostrar com essa ilustração? Alguém que se vê, quando sai, se esquece, é alguém que não tem firme a sua identidade. É alguém que não tem firmeza naquilo que ele é. Ou também, alguém que não tem firmeza naquilo que escutou. Vocês lembram de mais alguém que diz pra gente, que deu uma ilustração da gente ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar, que é semelhante a algo também nos evangelhos? Jesus.
Jesus disse isso. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Mas aquele que pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha. Identidade. Sabe por que identidade? Está ali lado a lado. Areia, rocha. O homem que construiu sua casa na areia está do lado do homem que construiu sua casa na rocha. Quando o vento vem, quando a tempestade vem, quando a provação vem, quem sabe? Quem que tem firmeza naquilo que é? O homem que construiu sua casa na rocha. O outro é destruído, é levado pela tempestade. Aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica na hora da provação, sua identidade não vai estar firme o suficiente para o fazer perseverar. Tiago quer nos alertar isso. Tiago quer que nós estejamos praticando aquilo que ouvimos, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, para quando a provação vier, nós dissemos: eu sei quem eu sou. Nós sabemos quem somos em Cristo. Nós estamos firmados nele. Nós não nos esquecemos do que somos. Nós não nos esquecemos da palavra que ouvimos, da palavra que guardamos, porque nós estamos praticando isso. Porque nós estamos praticando a sabedoria de Deus. Nós não estamos apenas ouvindo essa sabedoria, mas nós estamos vivendo ela. Então, viver aquilo que nós aprendemos das Escrituras é nos dar firmeza. Você pode não estar precisando agora, mas um dia vai precisar disso, porque provações fazem parte da nossa vida. Nós vamos chorar, nós vamos ficar tristes, nós vamos nos perguntar sim: Senhor, por quê? Mas no final nós louvaremos ao Senhor, porque nós sabemos quem é o Senhor e quem nós somos nele. É por isso que nós devemos praticar a sabedoria de Deus, ouvir a sabedoria de Deus, com uma disposição de falar: eu vou obedecer o que vier do Senhor. E ele continua no versículo 25 dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago fala de diversas formas diferentes o mesmo princípio. Para inculcar, nós devemos buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é sinônimo aqui de lei perfeita, lei da liberdade. É sinônimo de palavra implantada no nosso coração. É sinônimo de palavra da verdade. Se você quiser evangelho, escrituras. Meus irmãos, Tiago está nos mostrando que a bem-aventurança dos nossos feitos em meio à provação vai vir quando nós nos atentarmos e obedecermos a palavra dele, a palavra de Deus. Nos versículos 26 e 27, ele vem para falar um pouco também sobre ouvir, mas também no sentido do tardio para falar aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que seria religioso aqui? Alguém que pratica, ou pelo menos, vamos mudar essa palavra, porque pratica ele usou para o bem aqui, né? Alguém que faz parte de alguma tradição religiosa, ou que pratica os ritos religiosos, ok? Que faz os ritos religiosos.
podemos dizer, se você supõe que ser religioso, ou seja, que ser cristão, que ser sábio é apenas estar presente ou participar de alguns ritos religiosos, calma. Se você acha que ser salvo, que ser cristão é não refrear sua língua, é você falar, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, não levo desaforo para casa, é você não conseguir controlar a sua língua e depois dar desculpa para isso, você está errado. Isso não é ser crente, isso não é ser correto, isso não é ser religioso, isso é uma religião vã, vazia. E a gente vai ver no capítulo 3, quando ele falar sobre a língua, que a língua e a fala é um dos principais meios de nós observarmos se alguém é sábio ou não. É na fala, é no controle da fala. Controlar a língua ou refrear a língua é ser tardio para falar. Tardio para falar. E aqui eu quero nos lembrar de um contraste. Lembra? Sabedoria do alto, sabedoria terrena. Tiago quer fazer um contraste. Que a sabedoria verdadeira vem de fora. É algo externo a nós, vem de Deus. Então nós ouvimos a sabedoria divina, a sabedoria do alto. Mas a sabedoria terrena está naquela fala precipitada. Sai de dentro de nós, sem antes escutarmos a voz de Deus. Então o contraste ainda está aqui no ouvir e falar. Que Tiago está querendo mostrar para a gente que a sabedoria do alto, a sabedoria para nos fazer passar pela provação, ela não vem dos nossos desejos. Ela vem de Deus. É divina essa sabedoria. É de fora. E por isso que nós devemos nos atentar à palavra de Deus. Atentar àquilo que nós lemos e ouvimos sobre a palavra de Deus. E ele vai finalizar esse texto falando: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tem gente que pega esse texto e quer resumir, quer falar assim, simplesmente definir a religião verdadeira, uma religião correta a Deus, em visitar as viúvas e os órfãos. Acabou. Mas não é isso que Tiago está querendo dizer. Longe disso. Tiago está querendo dar um exemplo. Dar um exemplo com pessoas que eram rejeitadas na sociedade. Sinônimo de pobreza na sociedade. Viúva e órfã. Então, normalmente essas pessoas, sim, existiam viúvas ricas. Ok? Existiam órfãos também, bem na sociedade. Mas quando eles ouviam sobre viúvas e órfãos, eles já lembravam de pessoas rejeitadas na sociedade. Deixadas de lado, sem algum direito, de certa forma. Então, Tiago está mostrando assim para a gente que a religião pura e sem mácula é ativa. Como ele fala sobre ser praticante daquilo que ouvimos. É ativa, não é simplesmente da boca para fora. Eles falam, eu sou do Senhor. Amém, precisa falar mesmo. Mas não é só isso que vai nos definir como alguém do Senhor. É aquilo que fazemos pelo próximo. É como nós agimos. Para resumir, e a gente ir para as nossas aplicações, Tiago está mostrando nos versículos 19 a 27, que no meio da provação, para nós não cairmos na tentação, nós devemos ouvir, obedecer à sabedoria de Deus, antes de falarmos, antes de reagirmos. Porque a nossa tendência é reagir de acordo com aquilo que há no nosso coração,
algum tipo de desejo também pecaminoso ou rancoroso em relação a Deus. Mas não reaja assim, meu irmão. Nas provações, estejam firmes em quem vocês são no Senhor. Estejam firmes na sabedoria que vocês praticam, que vocês ouvem e vivem. O alerta é para nós vivermos essa sabedoria de Deus que nós temos. Não deixe só para a hora da provação. Porque se deixarmos apenas para a hora da provação, a tendência é que não vamos conseguir. Nós vamos cair em tentação. Tudo bem que a gente tem um Deus misericordioso, a gente vai falar sobre isso. Mas pratiquem a palavra para quando vier o vendaval, para quando vier a tempestade, quando vier a provação, nós conseguirmos enxergar com os olhos do Senhor aquilo que estaremos vivendo, mesmo que seja uma situação dificultosa, porque nós estamos firmes, praticantes da sabedoria de Deus. Amém? Vamos para a nossa conclusão. A primeira é um pouco sobre Jó. Vocês já perceberam, eu estou falando bastante sobre Jó, porque Tiago tem por trás dele o Antigo Testamento, ok? Claro, ele é um estudioso do Antigo Testamento, mas não somente isso, principalmente para essa carta, Tiago tem os livros sapienciais do Antigo Testamento, principalmente Jó. E aprendemos muito sobre a paciência de Jó. Já ouviu falar sobre a paciência de Jó? Mas seria melhor dizermos não paciência de Jó, mas perseverança de Jó. De certa forma, ele não foi tão paciente assim. Ele foi atrás de respostas, e enquanto seus amigos o criticavam, falando que aquilo que estava acontecendo com ele era porque ele estava em pecado, porque ele tinha pecado alguma coisa, e ele mesmo sabendo que não tinha pecado para merecer algum tipo de punição de Deus, ele faz discursos, faz fala, ele às vezes na sua fala ele tem uma tendência a querer achar o porquê de todas as coisas, né? Jó, a entender tudo o que está acontecendo com ele. E antes mesmo, no capítulo 3, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento e profere palavras em um momento que ele deveria ouvir. Jó, na sua aprovação, quando perdeu seus bens e seus filhos, ele adorou o Senhor. Depois disso, ele ficou basicamente 7 dias em silêncio, sem falar nada, e ninguém falava nada. E depois disso, depois de 7 dias, ele quebra o silêncio, falando isso, amaldiçoando o dia que nasceu. E como ele sabe que ele deveria ouvir, ao invés de falar ainda, Jó teve essa consciência de que ele falou isso. Vamos lá para Jó, capítulo 42. Eu gosto muito do livro de Jó. Aprendo bastante com Jó, capítulo 42. Depois de uma bateria de perguntas de Deus, sem respostas diretas, apenas respostas implícitas, fazendo Jó refletir. Então, depois de uma bateria de perguntas de Deus para Jó, ele descobriu que na hora do sofrimento, o mais importante não é falar, mas ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a sabedoria. Ouvir. Jó 42. A resposta de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que fantástico.
Jó falou que conhecia ele só de ouvir, mas aquela audição que ainda ele não tinha posto em prática de certa forma. Por que não? Porque Jó entende que foi nessa provação que ele passou que ele realmente pôs em prática aquilo que ele tinha ouvido antes. Então aquilo que ele escutou, Jó viveu da sabedoria de Deus, do plano de Deus, da soberania de Deus. Uma pergunta que podemos fazer é: como ouvir Deus no sofrimento, se a coisa que mais se afugenta é o silêncio? No sofrimento, mesmo que de forma não audível, nossa mente quer falar o tempo todo conosco. Nosso coração quer gritar o tempo todo. Nossos olhos e nosso corpo sofrem e demonstram aquilo que sentimos e o que o nosso coração está tentando nos dizer. O silêncio às vezes parece perturbador, e às vezes é, mas Deus fala no silêncio. Deus deixou Jó conversar com todo mundo, com a sua esposa, com seus amigos, para depois Deus aparecer de uma forma amedrontosa, né? No meio do redemoinho, e falar com Jó: onde que você estava quando eu pus os limites da terra? Quando eu criei, onde que você estava? Para Jó contemplar o Senhor e perceber que o Senhor pode tudo, e tudo que Deus pode é bom. O silêncio deve ser mantido para que a nossa vontade de falar seja vencida por nossa vontade de ouvir. A vontade de ouvir deve vencer a nossa vontade de falar. A vontade de ouvir a Deus e a sua sabedoria deve ser muito maior do que a nossa vontade de externalizar aquilo que estamos sentindo, que estamos reagindo. Tem o seu papel. Nós devemos sim sentir, sofrer, chorar, mas nós devemos entender que para passar daquilo, para passar, perseverar na provação e ser bem-aventurado, para olhar com a perspectiva de Deus, nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar. Agora, nós temos um Deus misericordioso. Mesmo que falemos, como Jó fez, mesmo que nos iremos quando deveríamos nos calar e ouvir a sabedoria divina, o Deus misericordioso vai esperar o momento em que toda a nossa ira passar, não encontrando mais palavras e não tendo mais forças para nós dizermos algo, para que Ele nessa hora, Ele fale e nós escutemos a sua voz. Porque Deus sabe que só existe um caminho para alguém ser salvo no meio do sofrimento: ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a sua sabedoria. E Ele não deixa os seus filhos sozinhos. Deus é misericordioso, e se nós somos do Senhor, Ele vai falar conosco. Nós vamos ouvir a sua voz e nós vamos perseverar. Tenham esperança sempre, porque Deus é misericordioso. E a segunda e última aplicação: às vezes, contemplando a criação, eu olho a criação e eu penso, deve ser bom, deve ser fácil ser como animais, ser como as árvores, pedras, ou qualquer coisa criada que adora o Senhor por natureza. Eles por natureza estão adorando o Senhor. A criação louva. A criação louva o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós humanos somos a única criatura que por natureza, por causa do pecado, nós não adoramos o Criador. Por natureza. Mas meus irmãos, mesmo que nossa natureza seja caída, e aqui eu estou falando de todos os humanos, não estou falando
muito de nós redimidos, vocês vão entender. Mesmo que nossa natureza seja caída, e por natureza o ser humano ele rejeita o Criador, existe algo maior e capaz de transformar naturezas. Existe aquilo que nos redime para Deus e nos faz buscar o Senhor. Existe a tremenda e maravilhosa graça de Deus, o que Ele nos dá sem merecimento. A graça de Deus que nos faz obedecer a Ele, principalmente a graça personificada na pessoa de Jesus Cristo. O Deus Filho se fez homem, viveu sem pecado, passando por provações, sem cair em tentações, morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para sermos mais que vencedores nele. Ele está assentado à destra de Deus, e um dia Ele voltará para nos transformar plenamente e vivermos com Ele para sempre. Existe graça maior do que isso. E por que eu estou falando isso? Nós humanos redimidos não obedecemos por natureza, mas obedecemos por graça. Que tremendo isso! A única parte da criação, a única partícula da criação que não adora por natureza o Senhor, Deus se faz homem para que Ele adore ao Senhor, para que nós adoremos ao Senhor. É a graça de Deus, meus irmãos. Isso é tremendo. É essa graça de Deus que nos atingiu, que nos transformou. É a graça de Deus para nós, não apenas no momento que Jesus viveu aqui, mas que perdurará para todo sempre. A graça de Deus que nos sustenta. E nós temos isso. Nós temos a graça dele. Estejamos prontos, rápidos para ouvir a sabedoria de Deus, não se esquecendo que ouvir não é apenas dar ouvidos, mas um compromisso do coração em guardar e agir de acordo com o que foi guardado da sabedoria dele. Amém?